com o notável gigante Golias. E a Bíblia diz que o gigante Golias vai à frente das companhias de guerra e desafia para lutar com ele apenas um homem. Ou seja, em um duelo, Golias chama um homem para o duelo. Por conta da sua altura, da sua estatura, né? Não existia homem na sua altura, na sua estatura. O texto revela que, em 1 Samuel 19:2, que o rei Saul, o texto diz assim: tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Ou seja, o rei Saul era o único homem aqui nesse campo de batalha que era mais ou menos próximo da altura do gigante Golias. Porque a Bíblia diz que o rei Saul, do ombro para cima, ele era mais alto do que todo homem em Israel. E Golias, aqui o notável homem Golias, gigante Golias, ele tinha 2,90 metros de altura. Então, parece que dá para entender que quando o gigante Golias sai e afronta e convoca para que um homem pudesse lutar com ele, parece que ele chama justamente o rei Saul para lutar com ele, porque era o homem que era quase da sua mesma estatura. E o rei Saul ali, ele é desafiado pelo aquele gigante, e não somente o rei Saul, mas todo o exército de Israel. Quando nós vamos analisar o contexto aqui, o rei Saul, diz a Bíblia que ele já havia perdido as suas características espirituais e estava sendo constantemente atormentado por um espírito maligno. Agora veja bem, um homem que outrora era um homem cheio do Espírito de Deus, agora estava sendo atormentado por um espírito maligno e agora encontra-se no Vale do Carvalho e de repente surge um adversário mais ou menos à sua altura, mas ele recua e todo o seu exército recua. Porque veja bem, nós aprendemos aqui que enquanto Deus está em você e faz parte de você, existe uma ousadia interior que vem da parte de Deus. Existe uma capacitação interior que vem da parte de Deus. Existe algo espiritual no homem ou na mulher que está cheio de Deus, que vive com Deus, que chega a ser notável as suas capacidades espirituais. Saul havia perdido todas essas características, né? Estava agora vivendo sobre o tormento de um espírito maligno, diz o texto bíblico. Agora veja bem o que acontece no Vale do Carvalho. Diz a Bíblia que o gigante Golias, o notável homem gigante, tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas dele usava uma caneleira de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança com a ponta de ferro que pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Esse escudeiro aqui pode referir-se a um pequeno escudo redondo de ferro preso ao seu braço esquerdo, ou a um grande escudo que era conduzido por um escudeiro até o local do confronto. Então observe que realmente a aparência daquele homem era como uma grande máquina de guerra. Com aquela aparência assustadora,
o gigante notável lança o desafio do confronto que perdurou 40 dias no Vale do Carvalho. Presta bem atenção aqui, que o Vale do Carvalho agora era o grande Vale do Medo. Ali estava o exército, todo o exército de Israel, juntamente com o seu rei, o rei Saul. Mas nenhum daqueles homens, absolutamente nenhum daqueles homens, tiveram coragem de enfrentar o notável Golias. Presta bem atenção que o texto diz que eles ficaram ali 40 dias, não foi um dia nem dois, 40 dias, e nenhum apareceu para poder lutar contra aquele gigante. Observe que o Vale do Carvalho, o Vale de Elá, agora tornou-se um Vale do Medo. O tema da mensagem é esse, o Vale do Medo. Então agora o Vale do Medo traz para nós, ou conta uma história dramática. O Vale do Medo traz uma história dramática que eu quero compartilhar com você aqui. Preste bem atenção e não saia daí. O Vale do Medo agora traz um conteúdo, uma história tão dramática que, veja bem, que traz enfaticamente, nós observamos que o pavor que estava ali naquele vale veio desmontar as divisas que aqueles homens tinham. Se nós observarmos o contexto, o segundo livro de Crônicas, o capítulo 12, você vai obter as capacidades que tinham aqueles homens que estavam ali no Vale do Medo. O segundo livro de Crônicas, o capítulo 12, eu vou resumir aqui para você, lendo os trechos, para você entender. O texto diz assim, no versículo 2, tinham por arma e arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda. Olha a capacidade desses homens. Usavam tanto da mão direita como da mão esquerda. E arremessava pedras com fundas em atirar flechas com arcos. Aqueles homens eram especialistas, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Observa isso. O versículo de número 8 diz assim, eram homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudos e lanças. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Olha só o naipe desses homens aqui. Os textos dizem que eles tinham eles tinham um rosto como de leões. Eles eram homens assustadores, homens extremamente treinados, homens afiados para a guerra, e homens muito bem armados estavam ali. O texto no versículo 8 diz assim, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Olha a fama desses homens aqui. Eles puseram a fuga, colocaram para correr todos os que estavam nos vales, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Ou seja, tanto os povos fortes do Oriente quanto do Ocidente, aqueles homens colocaram todos para fugir, para correr, por conta da capacidade que aqueles homens tinham. O texto no versículo de número 21 e 22 diz assim, eram homens valentes e capitões de um exército, como exército de Deus. Olha as referências que o texto dá para esses homens aqui. Então o exército de Saul não era de homens acovardados, não eram de homens que não tiveram treinamentos. O exército de Saul não era de homens despreparados para a guerra, não. Era de homens extremamente prontos para a guerra. Homens que enfrentavam, homens que lutavam, homens que estavam prontos ali para defender. E agora nós observamos que no Vale do Medo, todos esses homens aqui sucumbem. Todos esses homens vão dia após dia se murchando diante do notável Golias. Esses homens parece que eles vão perdendo as suas capacidades. Isso aqui é muito interessante, isso aqui.
é muito espiritual. Eram homens capacitados que de repente parece que eles vieram a perder as suas capacidades naqueles 40 dias. Eram homens famosos que perderam a sua fama naqueles 40 dias. Eram homens extremamente capacitados que vieram a sucumbir durante aqueles 40 dias, porque naquele vale do medo, a notícia era o medo. Naquele vale do medo, a mensagem era o medo. Naquele vale do medo, a influência era o medo. Naquele vale do medo, a tônica era o medo. E sendo a tônica o medo, veio provocar na vida daqueles homens capacitados esse esfriamento, essa incapacidade. Todo esse efeito veio ruir o exército preparado, extremamente preparado de Israel. Eu quero que você entenda que hoje não é diferente. Quantas pessoas que são muito bem preparados, mas por conta das influências ao redor, por conta da mensagem que vem ouvindo, por conta das circunstâncias que vem ao seu redor, ditando todos os dias, de repente, aquela mulher que é capacitada se acha incapaz. De repente, aquele homem que é capacitado, ele começa a se achar incapaz. Ele começa a olhar para si mesmo, começa a ver as suas limitações, ele começa a enxergar os seus pontos fracos, ele começa a imaginar as suas fraquezas e de repente ele esmurece e solta e perde, e para de lutar e resolve parar de lutar e sucumbir. Eu quero trazer essa mensagem para poder trazer aqui para você um despertamento espiritual para te fazer entender que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo o Senhor. E a nossa capacidade não vem de nós mesmos. Se você começar a olhar para você, você não vai ter força para lutar. Mas se você começar a olhar para você, colocando Deus na sua vida, entendendo que Deus é quem te capacitou, e que te chamou, e que te vocacionou, que Deus está contigo, você terá uma outra visão nesse vale do medo que você está vivendo. Porque muitas pessoas, porque têm ouvido medo para todo lado, notícia de pavor para todo lado, muitas pessoas que são extremamente capazes, estão hoje se sentindo incapazes, ou já deixaram de lutar. Né? E quando você começa a se sentir incapaz, meu irmão, é automático, você vai parar de orar, você vai parar de consagrar, você vai parar de crer, você vai parar de investir na tua fé. Porque automaticamente, quando você para de acreditar em você, você interrompe os investimentos com relação à sua fé. E isso aconteceu naquele vale. Não é que o exército de Saul não era capaz de enfrentar o exército dos filisteus. Olha o texto bíblico, irmão. O texto testemunha dizendo que aqueles homens tinham um rosto de leões, eram homens ferozes. Eram homens que espantaram os povos dos vales. Os vales, no plural, espantaram os povos dos vales. Eles colocaram para correr os povos do Oriente e do Ocidente. E agora, de repente, chega no Vale do Carvalho. O Vale do Carvalho agora se torna o Vale do Medo. E se você parar dando ouvidos a notícias negativas, a notícias ruins, é o coronavírus por ali, é o medo por aqui, você vai paralisar e as suas capacidades serão neutralizadas. Eu quero dizer para você que você ainda é capaz. Eu quero dizer para você que o Senhor ainda é contigo. Eu quero dizer para você que é Deus quem renova as tuas forças toda manhã. Eu quero dizer para você que as misericórdias do Senhor são o motivo de não sermos consumidos. Bendito seja Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor não nos abandonou no vale do medo. O Senhor está conosco. Eu quero dizer para você que nós precisamos
continuar acreditando, aleluia, nas nossas capacidades espirituais vindas do céu. Porque tudo que você recebeu é de Deus, tudo que você tem vem de Deus, tudo que você alcançou vem do Senhor. Não esqueça de tudo que Deus te deu por conta de uma notícia negativa, por conta de que você se encontra no vale do medo e por todo lado a notícia que você não vai conseguir, você vai morrer, o gigante é maior, olha só, o notável Golias, você não é como ele. O Senhor está contigo. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Seja o nome do Senhor. As características dos homens de guerra também eram intimidadoras. O texto bíblico diz isso. Mas aqui, todas as características dos homens de guerra sucumbem diante do notável Golias. O inimigo, eu quero que você entenda que o inimigo ele é estrategista. Ele sabe como se colocar de tal maneira para poder intimidar a você, homem de Deus, a você, mulher de Deus. Mas entenda em nome de Jesus. A cada dia, naquele vale, crescia o medo. Crescia cada vez mais. Mas nós precisamos entender, né, que mesmo o medo crescendo a cada dia naquele vale, Deus não mudou. Aleluia. Aleluia. O Senhor não mudou. Aquele vale, as coisas tomam um rumo que a cada dia ia crescendo cada vez mais. Os homens capazes já não se achavam mais capazes. Quantas mulheres, quantos homens de Deus e quantas mulheres de Deus que são capazes, hoje não se sentem mais capazes. Ficam querendo se encostar em alguém, ficam querendo se apoiar em alguém, ficam querendo dar um jeitinho, se acovardando, e o Senhor está dizendo para você que você é capaz. Amém. Porque foi o Senhor que deu para você, assim como Ele deu para o outro. Aleluia. Então o Senhor conta com você assim como Ele conta comigo. Glória a Deus. E as nossas capacidades, elas vêm da parte do Senhor. Aleluia. Os homens capazes já não se achavam mais capazes. O assombro tomou conta de todos. A cada noite sem dormir que aqueles homens passavam, eles iam perdendo cada vez mais as forças. Meu irmão, quando o camarada está com medo no vale, diante dos inimigos, você acha que ele ia conseguir dormir? Aqui já havia passado 40 dias sem conseguir dormir. E qualquer pessoa que fique 40 dias sem dormir, você vai perdendo as forças. Sabe o que é que está acontecendo? O inimigo começa a minar as suas forças. O inimigo começa a trabalhar ao derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. A estratégia dele é ir minando as tuas forças, sem te deixar dormir, para ir minando as tuas forças. Mas o Senhor, nesta noite, quer abrir os teus olhos para que você acorde, para enfrentar as dificuldades, para que você acorde e enfrente as dificuldades. Bendito seja Deus. Aleluia. Porque as nossas capacidades vêm do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aquele vale do medo, ele paralisou valores importantes no meio daquele exército de Israel. Veja bem aqui, o texto diz no versículo 24, olha o que aconteceu aqui no versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, aquela aparência intimidadora, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Olha isso, irmãos. O versículo 24 diz que todos os israelitas, vendo aquele homem, a aparência intimidadora daquele notável gigante, vendo, sabe o que é que o texto está dizendo? Só de ver, eles já tinham medo. Ei, nem chegou aí ainda. Você já viu aquela questão? O camarada nem lutou. Ele só de ver, ele começa a temer. Olha o que acontece aqui.
valores importantes foram paralisados porque eles viam um gigante e temiam e conversavam entre si. Olha lá como aquele homem é grande. Eu quero que você entenda que, na verdade, não havia necessidade de tanto pavor. Por que não havia necessidade de tanto pavor? Quando você vai analisar geograficamente, o vale era um local plano. E os filisteus, eles tinham os carros de guerra mais bem preparados da época. E eles só podiam usar os carros de guerra no local plano do vale. Só que Israel estava em um lugar estratégico no alto do vale. Estando lá no alto do vale, eles estavam oficialmente ainda protegidos. Mesmo estando ainda protegido, os olhos deles só enxergavam o medo. Ei, presta bem atenção. A mão do Senhor está guardando a sua vida. Amém, Jesus. Por que você fica olhando para o medo? Por que nós ficamos dando atenção para o medo, sendo que a mão poderosa do Senhor está guardando as nossas vidas? Aleluia! Sabe por que eu e você acordamos hoje? Porque a mão do Senhor nos permitiu. Amém. Glória a Deus. Glória. Sabe por que eu e você estamos respirando? Porque o Senhor nos permitiu. Então, observe que esses homens aqui, eles não havia tanta necessidade de pavor. Olha, se eles olhassem ao redor, eles estavam em um local estrategicamente muito bom para poder confrontar. E a ênfase e a verdade nisso é que quando Davi vem e inicia a batalha, Israel vence todo o exército dos filisteus, porque eles eram muito bem dotados na guerra. Eles já se colocaram estrategicamente em um bom local para a batalha. O pavor que eles estavam enxergando é que estavam minando as capacidades, os valores importantes que eles tinham. Olha bem para você, aonde você está sendo guardado pelo Senhor. Aleluia. E de repente vem alguém dizer, olha, tal, não sei o quê, e começa a trazer o pavor. Começa a vir com a notícia de medo, começa a espalhar o medo, começa a espalhar o pavor. Eu quero despertar a tua fé nesta noite, para que você comece a ver a mão de Deus guardando a sua vida, a mão do Senhor cuidando de você, a mão de Deus te protegendo, te livrando de todo mal, e o Senhor está dizendo para você, você está pronto para essa guerra. Não temais, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está dizendo para nós, não temais diante do vale do medo, porque o Senhor está guardando a sua vida. Você está em um lugar estrategicamente guardado pela mão poderosa de Deus. Eles sofriam antes do tempo, eles gemiam antes do tempo, eles perderam o sono antes do tempo, eles tiravam conclusões precipitadas, eles se acovardavam ou se acovardaram antes do tempo. Isso nos arremete àqueles 10 espias que Josué enviou para visualizar a terra. A Bíblia diz que aqueles 12 espias, quando eles retornaram, 10 deles vieram apavorados, tão apavorados que quando eles voltaram com a notícia, disseram, olha, a gente não pode nem pisar naquele lugar, porque os homens são gigantes, eles vão esmiuçar a gente. Só que eles esqueceram, porque o medo faz a gente esquecer as promessas. O medo paralisa a nossa fé. O medo paralisa o homem ou a mulher a tal ponto que faz com que você deixe de acreditar no poder e na grandeza de Deus. A Bíblia diz que apenas Josué e Caleb, quando retornaram daquela pesquisa, daquela viagem,
Apenas Josué e Caleb não se deixaram contaminar pelo medo que eles vieram caminhando e conversando entre si. Eu posso entender, eu posso conjecturar. Eu vou conjecturar para você. Enquanto aqueles 10 espias caminhavam e retornando para trazer a notícia para Josué, eu entendo que Josué e Caleb... para trazer a notícia para Moisés, eu entendo que Josué e Caleb ficavam de fora dele, falando assim, não, vamos ficar de fora para isso aí não contaminar a gente, porque o Senhor é grande. Aleluia. Aleluia. A nossa vitória está lá na terra prometida. Deus prometeu que vai nos dar aquela terra, então a terra foi prometida a nós. Ei, em nome de Jesus, você vai entrar na terra prometida. Abra a mão do medo, levante a sua cabeça. Acredite que Deus escolheu você. Acredite que o Senhor tem algo a realizar na sua vida. Deixa o medo de lado. Não fique compartilhando com pessoas negativas. Não fique dando ouvidos a pessoas negativas, porque as pessoas negativas podem te fazer perder o direito das promessas. Aqueles 10 espias perderam o direito das promessas da terra prometida. E tem muitos que, presta bem atenção aqui, tem muitos homens e mulheres de Deus que já perderam o direito de herdar as promessas de Deus porque ficam dando ouvidos ao medo, a notícias ruins, a negativistas, se ajuntam com pessoas que nada edificam, se ajuntam com pessoas que não têm uma palavra com a fé igual à sua. Meu irmão, se você se ajuntar com pessoas que não têm a fé igual você tem, que não acreditam igual você crê, pessoas pessimistas que não têm a perspectiva de Deus, assim como você tem a perspectiva no Senhor, você vai esfriar a tua fé, você não vai chegar aonde Deus quer que você chegue, você vai parar pelo meio do caminho, você vai deixar de receber as promessas de Deus, porque fica caminhando com pessoas que não professam a mesma fé que você. Verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que fazer como Josué e Caleb fez. Josué e Caleb, eu entendo que eles andaram separados daqueles 10. Não, vamos andar, deixa eles ir na frente, ou deixa eles lá atrás, sei lá. Mas junto eles não andaram. De modo que quando eles chegaram com a notícia para Moisés, Josué e Caleb estavam separados deles. Eles trouxeram a notícia ruim, a notícia negativa, mas Josué e Caleb estavam com a fé firmada no Senhor. Eu quero que você entenda que a maioria das pessoas ao teu redor vão dizer que não vai dar certo, mas a mão de Deus está sobre você. As promessas de Deus estão sobre você. Eles criaram um medo sem ter lutado contra o gigante. Foi igualzinho aqueles espias. Os espias, eles não pelejaram naquela viagem. Eles foram lá, espiaram a terra, usufruíram da terra, retornaram com a notícia. Ficaram lá disfarçados, né? Fingindo que era crente, mas não eram. Estavam apenas ali disfarçados. Eles foram apenas cumprir uma ordem de Moisés. Mas eles não acreditavam naquilo que eles estavam fazendo. Ei, se você não acreditar naquilo que Deus colocou no teu coração para você fazer, você não vai passar de um espia que foi lá olhar a terra e voltou acovardado. Mas entenda uma coisa, se nós continuarmos acreditando nas promessas de Deus, o Senhor estará contigo para poder realizar. Porque não é eu que realizo, nem você. É o Senhor que faz todas as coisas. E não é eu que faço, não é das minhas forças e nem da sua. Nós somos apenas o canal de Deus, aleluia, para que os milagres venham a acontecer. Glória a Jesus. Aqueles homens criaram medo, sendo que eles nem lutaram, igual no Vale do Medo, no Vale do Carvalho. Eles nem lutaram contra o notável Golias. Mas observe que eles estavam em um lugar estrategicamente seguros e ainda assim com medo. Ei, meu irmão, você está seguro em Deus. Por que você está com medo? Por que nós estamos com medo? Pois o Senhor está guardando a nossa vida. Aleluia. Nós não podemos sucumbir
diante da notícia do medo, sendo que o Senhor está conosco. Amém. Glória a Deus. Nós observamos no versículo 26. O vale do medo apresenta a soberania de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto aqueles homens estavam acovardados, parados naquele lugar muito bem protegido, muito bem guardado, apenas ouvindo a voz do inimigo desafiador. Olha isso, que vergonha. Apenas a voz do inimigo que desafiava. Vergonhosamente eles estavam lá acovardados. Enquanto isso acontecia, o versículo 26 apresenta a soberania de Deus. O texto diz assim: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Oh, glória! Aleluia! Deus traz de fora, meu irmão. Olha aí, a soberania de Deus aqui surge. Era isso que Deus queria naquele campo de batalha. Alguém que ainda continuasse confiando nele. Aleluia. E não importa se esse alguém era apenas um adolescente, porque Davi, ele tinha menos de 20 anos aqui. Porque de 20 anos para cima já podia exercer a função de um soldado do exército. E Davi ainda não tinha. Por isso ele ainda não era. Ele tinha irmãos que estavam ali. Ele tinha pelo menos 2 irmãos que estavam ali naquele pelotão. E a Bíblia diz, é interessante aqui, que Davi diz assim: quem é este incircunciso filisteu que vem afrontar o exército do Deus vivo? Observe que o impulso de Davi foi imediato às afrontas daquele gigante. Presta bem atenção aqui. Se o teu impulso não for de imediato para repreender essas coisas infernais que vêm paralisar a tua fé, você vai ser paralisado. E quantos homens e mulheres de Deus que são paralisados? Porque vem lá um mensageiro de Satanás, um homem, ou Deus, o diabo usando um homem ou uma mulher para te trazer uma palavra como um dardo ao teu coração, e logo você fica paralisado e já não tem mais aquele impulso que Davi teve. O texto diz que quando Davi chega no meio daquele exército, ele escuta, olha o que Deus faz, ele escuta a voz do gigante, assim como aqueles homens estavam escutando, e há 40 dias aquela voz estava provocando o medo, provocando o pavor e criando o vale do medo. Quando Davi escuta aquela voz do notável Golias, o impulso de Davi foi imediato, clamando. O impulso de Davi ativa a mão de Deus em prol do seu povo. Glória. Aleluia. Bendito seja Deus. Não fique paralisado. Tome uma postura diante das palavras do notável Golias. Tome um impulso como Davi. Davi, ele logo tomou um impulso de imediato. Não quis ouvir os seus irmãos. Se você analisar, os irmãos de Davi cercaram ele. Rapaz, sai daí, cala tua boca, volta para casa, que negócio é esse? A Bíblia diz que Davi saiu de perto deles. A Bíblia diz que Davi fugiu de perto deles e continuou avançando para o vale e gritando e dizendo: quem é esse aí? Se Davi parasse para ouvir os seus irmãos, eu quero que você entenda que Davi seria mais uma vítima no vale do medo. Você está dando ouvidos para as pessoas negativas que não acreditam em você. Você está dando ouvido para pessoas que vêm trazendo mensagens que está paralisando a tua vida. O Espírito
Espírito Santo está te dizendo nesta noite. Glória a Deus. Você precisa tomar um impulso diante dessa voz de Golias, porque o Senhor te escolheu, aleluia, para através da tua vida demonstrar a soberania do Senhor diante do exército dos filisteus. Deus não precisa de muita gente, Ele vai usar um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Isso fará toda a diferença. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Se Davi parasse para ouvir os seus irmãos, ele certamente que ele teria sido contagiado pelo medo, mas ele foi rápido em reagir contra aquela situação que era no mínimo estranha. Oh, Deus. Meu irmão, tem coisas que... Abre o olho, meu irmão. Abre o olho, tem coisas que... Davi olha aquilo, o quê? Um monte de homens valentes. Davi era um jovem, um adolescente. Davi olha, o quê? Eu imagino que Davi olhou para a cara daqueles homens, os principais guerreiros, aqueles que a Bíblia diz que tinha cara de leões. Davi olhou para aqueles homens e, o que? Eu não estou entendendo. Como assim? Fulano? Quem sabe? Davi começou a falar assim, o quê? Como assim fulano? Aquele homem lá, Cicrano, João, Maria, José, sei lá. Davi olha para aqueles homens assim, o quê? Tem alguma coisa estranha aqui. Existe algo espiritual. Como assim? Quem está sendo afrontado aqui é o Deus vivo. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. É o Deus vivo que está sendo... Ei, presta atenção. Peça para Deus te dar discernimento com relação a essas notícias negativas que estão rodeando você para te paralisar. Peça para Deus dar discernimento para ver. Eu tenho certeza que isso vem da voz do filisteu. Isso não vem de Deus, porque Deus quer ver eu e você com impulso cheio do Espírito Santo. Aleluia! Deus quer que eu e você mostremos, apresentamos para o mundo a soberania de Deus. E eu e você que somos o canal de Deus para isso. Não se acovarde, porque Deus te escolheu. Essa situação é estranha. Abre os teus olhos espirituais diante dessa situação estranha. Não se acovarde. Volte a orar, volte a consagrar, volte a buscar a Deus para que o Senhor venha te dar discernimento e você possa ser um gigante. Aleluia. Diante desse vale do medo. O vale do medo e um jovem escolhido por Deus. Último ponto aqui, presta bem atenção nisso aqui que eu vou encerrar. O vale do medo e um jovem escolhido. Versículos 43 e 44, diz assim o texto bíblico. Olha esse confronto. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Presta bem atenção aqui. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Olha que palavras desafiadoras. Presta bem atenção que aqui agora no Vale do Medo está um homem escolhido e a voz do medo do notável Golias. Presta bem atenção aqui que o texto diz que Golias amaldiçoou a Davi. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo assim: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. Aleluia. Eu quero que você entenda que quando aquele gigante, ele vai ao encontro de Davi, desprezando a estatura de Davi, porque a Bíblia diz que Davi tentou vestir a armadura de Saul, que era grande demais para ele. E a Bíblia diz que Davi pega o seu cajado, porque ele era pastor de ovelha. Ele pega o seu cajado, o seu alforje, pega 5 pedras, e ele só usou uma. Ele pega 5 pedras e ele pega uma funda. E ele coloca a pedra, uma daquelas pedras na funda. E começa a girar aquela funda, né? E vai
ao encontro do gigante. A Bíblia diz que naquele momento o gigante amaldiçoa Davi. Ei, presta atenção. Aí veio a derrota do filisteu, porque ele amaldiçoou um homem de Deus. A Bíblia diz que amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu acredito nessa promessa. Você crê? Aleluia. Abençoarei os que te abençoam. Eu acho que quando aquele gigante disse isso, Davi logo, opa, pera aí, eu vou em nome do Senhor. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Naquele momento o gigante perdeu a batalha. Por que, pastor Luciano? Porque ele amaldiçoou um homem escolhido por Deus. Porque ele amaldiçoou uma mulher escolhida por Deus. Entenda uma coisa, quem te amaldiçoar, o Senhor irá amaldiçoar. Eu acredito nisso. Quantas pessoas que não acreditam, eu quero inculcar na sua mente isso, para que você entenda que quando alguém amaldiçoar você, Deus irá amaldiçoá-lo, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. As promessas feitas a Abraão foram estendidas ao povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Naquele momento o gigante perdeu a batalha, perde todas as suas vantagens. Aquele homem notável passou a ser um homem amaldiçoado por Deus. Entendeu aí? Naquele momento acontece uma reviravolta. O notável Golias agora é um homem amaldiçoado por Deus. A Bíblia diz que Davi gira, roda a pedra e lança na testa do gigante, e a pedra acerta, crava na fronte do gigante, e ele cai sobre o seu rosto, o que é incomum ali, porque a batalha ali é espiritual. Entenda uma coisa, você está vivendo uma batalha espiritual, mas o Senhor está com o seu povo. Aleluia. O Senhor está com seus escolhidos. A Bíblia diz que o gigante caiu para frente ao invés de cair para trás. É como se Deus tivesse batido na cabeça do gigante, jogando ele para o chão. E a Bíblia diz que Davi foi ligeiro, Davi foi rápido, pulou sobre aquele gigante, pegou a espada da mão do gigante, tirou da bainha, desembanhou a espada e cortou a cabeça do gigante, sem dar chance para o gigante. Ei, presta bem atenção, não dê chance para o inimigo. Não dê chance para o inimigo cirandar na tua vida. Se você der chance, o inimigo não vai ter dó de você. Por que nós ficamos parecendo que você está tendo dó do gigante? O gigante quer te matar, meu irmão. O gigante quer te apavorar, te neutralizar. O gigante quer te deixar paralisado no terror. Mas Deus está dizendo para você, aleluia, receba uma porção da parte de Deus sobre a tua vida. Receba do Senhor ousadia do Espírito Santo, para que os teus ouvidos não venham dar ouvidos a vozes negativas do gigante Golias, dos filisteus, dos opositores. O Senhor está contigo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Desperte com esta palavra. Vá dormir com esta palavra fervendo, batendo no seu coração, e se levante contra essa situação que tem te provocado medo. Que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê renovo, que o Senhor te dê restauração, que o Senhor cuide da tua vida, que o Senhor te fortaleça, e que nenhuma dessas palavras venha ter efeito na tua mente, no teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Canta, graças a Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos criar um vale do medo se deixar de herdar as promessas por conta disso. Glória a Deus. O gigante pode ser notável, Davi pode ser pequeno, mas quando Deus trabalha, as coisas se invertem. Aquele que era notável passa a ser pequeno, e aquele que era pequeno
passa a ser notável. Já vi, agora notável, derruba aquele gigante Glória a Deus. que vai por terra, em nome do Senhor.